A discussão se Neymar deve ir para a Copa do Mundo parece simples, mas carrega um peso enorme. Não é só sobre futebol, não é só sobre rendimento atual. É sobre história, responsabilidade, identidade e até sobre como a gente enxerga a própria seleção brasileira hoje. Sempre que o nome do Neymar entra em pauta, a discussão sai do campo racional e vira quase emocional. Uns defendem com unhas e dentes, outros já querem virar a página de vez. Mas a verdade é que esse debate precisa ser feito com equilíbrio, olhando para o presente, sem apagar o passado, e sem criar expectativas irreais. Se a gente fizer uma análise fria, rápida e puramente baseada em meritocracia, a conclusão inicial é dura, mas clara. Hoje, o Neymar não mereceria uma convocação para a Copa do Mundo. O futebol não vive de nome, vive de momento. E o momento do Neymar não é bom. Ele vem de uma sequência de problemas físicos, lesões graves, longos períodos fora de campo e uma queda técnica perceptível. Mesmo quando está disponível, já não consegue sustentar a mesma intensidade que o futebol moderno exige. O futebol mudou muito nos últimos anos. Está mais físico, mais intenso, mais coletivo. As seleções pressionam alto, correm o tempo todo, exigem participação defensiva e explosão constante. Hoje, não basta ser talentoso, é preciso estar inteiro fisicamente. E esse é um ponto central da discussão. O Neymar já não aguenta jogar nesse ritmo por muito tempo. Ele até consegue entregar qualidade em momentos pontuais, mas não consegue manter constância. E uma Copa do Mundo não é decidida apenas em lampejos, ela exige regularidade ao longo de vários jogos duríssimos. Outro problema é a questão física. O histórico recente do Neymar é preocupante. São lesões repetidas, recuperação lenta e sempre aquela dúvida no ar: ele vai conseguir jogar? E se jogar, por quanto tempo? Confiar uma Copa do Mundo a um jogador assim é assumir um risco muito alto. Não dá para planejar uma seleção inteira em cima de alguém que pode não estar disponível quando mais precisa. E aí entra um ponto importante: muitas análises sobre o Neymar são feitas com base em um jogador hipotético. Um Neymar que a gente já viu no passado, no auge, dominante, decisivo, imparável. Só que esse Neymar não existe mais da mesma forma. O problema é que a memória afetiva pesa. As pessoas ainda enxergam o Neymar de 2014, 2018, até mesmo de bons momentos em 2022, e projetam isso para o presente. Mas futebol não funciona assim. O que vale é o agora. Hoje, olhando apenas para rendimento, eu prefiro convocar um ótimo jogador que atua na Europa, vive boa fase, está fisicamente inteiro e entrega intensidade, do que apostar no Neymar esperando que ele volte a ser aquilo que já foi. É uma escolha mais segura. Menos romântica, talvez, mas muito mais coerente com o nível de exigência de uma Copa do Mundo. A seleção não pode viver de esperança. Mas aí a discussão muda completamente quando a gente tira o Neymar do clube e coloca ele na seleção brasileira. Porque, historicamente, o Neymar sempre foi outro jogador com a camisa amarela. Desde muito jovem, ele assumiu um protagonismo que poucos jogadores tiveram. Em 2014, mesmo muito novo, carregou uma seleção limitada tecnicamente nas costas. Em 2018, foi o principal nome, mesmo vindo de lesão. Em 2022, novamente foi o centro do jogo, o jogador que decidia quando a bola queimava. Com todos os problemas, críticas e polêmicas, o fato é que o Neymar sempre chamou a responsabilidade na seleção. Ele nunca se escondeu. Quando o Brasil precisava decidir, a bola sempre passava por ele. E isso não é pouca coisa. Ele é, sem discussão, o melhor jogador da geração brasileira e o maior craque da seleção nos últimos anos. Isso não apaga seus defeitos, mas contextualiza sua importância. Mesmo vivendo hoje um momento complicado, o Neymar ainda é um jogador diferente. Ele ainda pensa o jogo de uma forma que poucos pensam. Ainda tem visão, criatividade, qualidade técnica absurda. Em um futebol cada vez mais engessado, onde as seleções se fecham e dificultam espaços, jogadores assim são raríssimos. E isso pesa muito em jogos grandes. A partir da Copa do Mundo de 2022, as seleções passaram a poder convocar até 26 jogadores. Essa mudança é fundamental para esse debate.
Antes, cada vaga era quase uma sentença. Hoje, existe mais margem para a composição de elenco. Dá para montar um time titular forte, um banco competitivo e ainda ter 4 opções extras. Dentro desse cenário, a discussão sobre o Neymar muda de figura. Eu não acho que o Neymar deva ser levado como titular absoluto. Não acho que ele deva ser o dono do time. Essa visão é ultrapassada e perigosa. Apostar tudo em um jogador que não consegue se manter fisicamente durante toda a competição é repetir erros que o Brasil já cometeu. A seleção precisa ser coletiva, organizada e funcional sem depender exclusivamente de um nome. Mas isso não significa que ele não possa ser útil. Muito pelo contrário. O Neymar pode ser extremamente importante como peça de elenco. Pela liderança, pela experiência e pelo peso que tem dentro do grupo. Muitos jogadores da seleção cresceram vendo Neymar jogar. Ele é referência. Em uma Copa do Mundo, onde o psicológico pesa tanto quanto a parte técnica, ter alguém com essa bagagem faz diferença. Além disso, existem jogos que simplesmente não fluem. Partidas travadas, contra seleções fechadas, em que o Brasil tem dificuldade para criar. Nesses momentos, um jogador como Neymar pode mudar tudo em poucos minutos. Uma falta perto da área, um passe diferente, uma jogada individual. Ele não foge da decisão. E isso fica ainda mais claro quando comparamos com outros craques atuais da seleção. Vinícius Júnior e Rodrigo são jogadores incríveis, protagonistas em um clube gigante da Europa. Mas, na seleção, ainda não conseguiram reproduzir o mesmo desempenho. Isso não é uma crítica direta, é um fato. O ambiente da seleção é diferente, a pressão é outra. Com o Neymar, historicamente, isso nunca foi um problema. Ele sempre foi o cara que chamava o jogo para si. Por isso, na minha opinião, o erro está na expectativa. Não se pode levar o Neymar esperando que ele seja o craque que vai carregar o Brasil ao título. Essa ideia é injusta com ele e com a própria seleção. O Neymar de hoje não tem condições físicas de ser protagonista durante 7 jogos de Copa. Esperar isso é ignorar a realidade. Mas ele pode ser aquele jogador especial, usado em momentos-chave. Aquele cara que entra quando o jogo está difícil, quando o time está travado, quando falta criatividade. E em Copa do Mundo, jogos assim acontecem o tempo todo. Às vezes, 20 minutos de um jogador diferente valem mais do que 90 minutos de alguém comum. Outro fator importante é o trabalho do treinador Carlo Ancelotti. O projeto ainda está em construção, o técnico ainda está conhecendo melhor o elenco, testando variações e entendendo como cada jogador responde à pressão da seleção. Ter um jogador como Neymar nesse processo ajuda muito. Ele conhece o ambiente, conhece a Copa, sabe como funciona o peso de uma eliminação, de um jogo decisivo. Claro que tudo isso depende de uma condição básica. O Neymar precisa estar apto fisicamente. Se ele não tiver condições mínimas de jogo, não faz sentido convocar. A Copa não é lugar para recuperação, mas se ele estiver em condições razoáveis, mesmo longe do auge, eu acho válido levá-lo, desde que o papel dele esteja muito bem definido. E reforço um ponto essencial. Eu não tiraria a vaga de um jogador em grande fase para colocar o Neymar. Isso seria injusto e quebraria a meritocracia. O Neymar hoje é uma incerteza. Ele é, sim, um jogador hipotético no sentido de que ninguém sabe exatamente o que pode entregar. Mas a possibilidade de convocar 26 jogadores permite esse risco calculado. Por fim, conhecendo a história do Neymar com a seleção, é impossível ignorar a vontade que ele tem de ser campeão do mundo. Ele sempre demonstrou entrega quando vestiu a camisa do Brasil. Pode ter errado, pode ter falhado, mas nunca se omitiu. Ter jogadores assim em um elenco é fundamental. Eles puxam o grupo, inspiram e ajudam a criar um ambiente competitivo. Resumindo tudo. Não, o Neymar não deve ir para a Copa como o grande salvador da pátria. Essa narrativa precisa acabar. Mas sim, ele pode ir como parte de um elenco forte, equilibrado e consciente de seus papéis. Um jogador diferente, que pode decidir um jogo em poucos minutos. O luxo de ter 26 convocados permite esse risco. E em Copa do Mundo, às vezes, é justamente esse tipo de aposta que muda a história. Mas e aí, torcedor,
Você concorda com a minha visão ou pensa diferente? Comenta aí. Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, forte abraço.